A bênção em que Deus ele tem promessas para nós, são muitas promessas que ele tem na palavra de Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Podeis assentar, fica à vontade. Deus é bom em todo tempo, Já fez? Você já recebeu promessa de alguém? Você tem promessa de Deus na sua vida? Tem uma promessa de Deus para todas as famílias na terra. Nós vamos falar um pouquinho de promessa. Quem aqui é grato? Tem alguém que carrega gratidão no coração? Eu tenho uma gratidão, talvez o Davi não saiba disso, mas pela vida do pai dele. O pai dele me desceu as águas do santo batismo, e lá ele falou: um dia você será um pregador da palavra. Demorou, mas se cumpriu a promessa do Senhor. Então estou sempre cobrindo a vida do pastor Davi, e ele tem um ministério grande, lindo, frutífero na vida dele e da esposa dele. Deus tem grande obra na vida deste casal, e eles têm autoridade do Senhor. Amém? Abra comigo a sua palavra, a sua Bíblia, no primeiro livro. Esse eu tenho certeza que você vai achar, Gênesis capítulo. Professora, não anote aí, por gentileza, os erros de português, viu? Deus é bom, Deus é maravilhoso. Eu disparei aqui na live do devocional, né? O pessoal do devocional também está nos acompanhando, essa turma também nos acompanhando. Gênesis capítulo 18, Gênesis 18, versículo 1. Aleluia. O nosso bispo está em Lusiânia, está lá na Igreja de Cristo do pastor Dinho, em Lusiânia. Na semana passada era para eu estar lá com eles, mas aconteceu aquele acidente trágico lá com o pastor Lucas e a pastora Mara, e nós ficamos todos aqui. Então hoje ele está lá pregando a palavra de Deus, está levando essa semente, esse alimento para a nossa vida. Gênesis capítulo 18 diz assim, vamos até o 15. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passe do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde estás? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz a um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados de idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer?
Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz, sendo velho? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Só até aqui. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Peça para o Senhor falar com você nessa noite. Peça para que eu seja boca do Senhor para falar com você que está aqui no templo, para falar com você que nos ouve através das ondas da Rio FM, para você que nos ouve também através desta live. Pai bondoso, Deus querido, aqui nós estamos, Pai, como filhos e filhas do Senhor, submissos à Tua vontade e à Tua autoridade. Venha falar conosco nessa noite. Visita os nossos corações, Pai, com a Tua palavra. É ela que nutre a nossa fé, Pai. Não permita que os seus filhos e as suas filhas saiam daqui ou desliguem, Deus querido, esta live sem antes receber a resposta do Senhor, sem antes sentir a presença do Senhor, Pai. Fale conosco, Pai. É uma noite diferenciada, é uma noite, Deus querido, a noite da bênção, que é dedicada, Deus querido, ao Senhor, à oração, à fé, crer na Tua palavra, nos milagres do Senhor, Pai. Nós cremos, Pai, porque a Tua palavra diz que todo aquele que crê, Pai, pedir ao Teu Filho Jesus, receberás. Todo aquele que bater na porta, a porta irá abrir. Todo aquele que pedir, dar-se-vos-á. E nós estamos pedindo nesta noite, Papai, fale conosco, fale com os Teus filhos, fale comigo também através da Tua palavra, porque primeiro eu ministro para mim mesmo, Pai. Fale conosco, Deus, conforme o Teu querer, em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele, exalte a esse Deus da sua salvação. Eu quero começar te fazendo uma pergunta: você está preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida? Às vezes as pessoas não estão preparadas, pastor. Às vezes as pessoas pedem algo para Deus ou recebem uma promessa para Deus, mas o tempo vai mudando. O tempo vai mudando a pessoa. E nós observamos nesse texto claramente que Abraão estava preparado, e eu vou mostrar para você nessa noite, dentro desses versículos, desses 15 versículos que eu li com os senhores e as senhoras. Deus é maravilhoso. O que Deus nos promete, Ele é fiel para cumprir. Nenhuma palavra volta para o Senhor vazia. Se tem promessa na sua vida, vai se cumprir. Não se apresse, não se desespere. Quando Deus falou para ele em Gênesis capítulo 12, ora, o Senhor disse a Sara, não é assim que está escrito lá. O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Onde é que está a sua família? Está aqui na terra? Então a sua família é bendita de Deus. Essa promessa feita a Abraão lá em Gênesis capítulo 12, ela se estende também para a minha e para a sua família. Mas de Gênesis 12 até Gênesis 18 tem um tempo, tem um longo caminho, meu querido e minha querida. E esse longo caminhar às vezes faz com que as pessoas se afastem do propósito. Às vezes, esse longo caminhar faz com que a resposta para o seu vizinho, ele não vai deixar a resposta lá no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, ele vai trazer a resposta para você, meu querido. Espere pacientemente no Senhor. Talvez nessa noite de quarta-feira,
Você está aqui em busca de uma promessa, de uma resposta de Deus que faz muito tempo que você tem buscado. Espere pacientemente. Aprenda os princípios deste moço e coloque em prática na sua vida, porque Deus vai honrar aquilo que Ele prometeu para você. Deus vai cumprir na sua vida. A primeira coisa que eu aprendo aqui com Abraão e que posso colocar na minha vida e que você pode colocar na sua vida também, é que Abraão estava sempre esperando no Senhor Deus. A esperança de Abraão não estava naquilo que ele conquistou, naquilo que Deus foi provendo na vida dele ao longo do caminho, mas a espera de Abraão estava em Deus. A sua espera, meu querido, tem que estar no Deus que fez todas as coisas. Tem muita gente esperando em homens, tem muita gente esperando na economia brasileira, desesperada. O que vai acontecer? Qual será o futuro do Brasil? Tem CPI. A sua expectativa e a sua esperança tem que estar no Deus que fez todas as coisas, no Deus que fez os céus, a terra, no Deus que te deu a vida e que pode restaurar todas as áreas da sua vida. É nesse Deus que tem que estar sempre a sua esperança. Versículo 2 nos mostra o seguinte: levantou ele os olhos e olhou. Ele estava ali do lado de fora da tenda. Imagine você essa cena. A Bíblia fala que era na hora do meio-dia. Para quem já foi no deserto e caminhou um meio-dia, é terrível, pastor. É um sol escaldante. Mas ele estava na porta da sua tenda, tinha ali um puxado e ele estava, talvez, não sei, vagando os seus pensamentos, mas de repente ele levanta os olhos. É quando menos você espera, meu querido, que Jesus chega na sua vida. É quando você menos espera, como o Vander falou aqui agora há pouco, e talvez você não prestou atenção naquilo que aconteceu, no testemunho que ele deu aqui. A única coisa que o vizinho dele esperava naquele momento era a morte. Ele queria colocar um fim, mas de repente Jesus chega. De repente a graça chega através do Vander e da esposa com aquele louvor. E a história daquele homem foi transformada. De repente, quando menos você esperar, Deus chega diante de você. O Senhor Jesus coloca-se de pé diante de você, meu. Mas não se desespere com o tempo, não apresse as coisas. Nós vivemos numa época de um povo fast food, de um povo micro-ondas, que quer tudo para ontem. As pessoas me ligam querendo projetos, elas não sabem esperar. Não, me passa na frente aí, eu preciso começar a minha construção. Não, não é assim, tudo tem o seu tempo. Primeiro o planejamento, depois o projeto, depois a contratação da mão de obra, o registro dos projetos, e aí inicia-se a obra. Os projetos de Deus para mim, a sua vida, tem também o tempo de Deus, o crivo do tempo. E esse crivo do tempo define muito bem quem são aqueles que sabem esperar e quem são aqueles que desistem e não conquistam. O tempo prova quem é verdadeiro adorador, em espírito, em verdade. O tempo prova quem sabe esperar pacientemente no Senhor. A Bíblia nos mostra um homem lá no tanque de Betesda. Havia 38 anos que ele era colocado ali. O sonho dele, a vontade dele era ser curado. Mas de repente, quando ele levanta os olhos, como levantou os olhos aqui Abraão, ele vê Jesus. Ele estava certamente ali, sentado próximo às águas daquele tanque. Mas quando ele vê Jesus, a graça, o verbo vivo, o mestre carpinteiro do amor, o médico dos médicos, não precisou dele entrar na água, porque o próprio rio de águas vivas estava diante dele, meu querido. Eleva os meus olhos para o monte,
de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleve os seus olhos. Não deixe o tempo deixar os seus olhos fixados nas circunstâncias, fixados nas decepções, nos dissabores. No longo caminhar de Abraão, ele teve dissabores, ele teve problemas de família, ele teve problema de perseguição, mas os olhos dele estavam no Senhor, e ele tinha intimidade com o Senhor. Aquele homem paralítico, ele foi liberto. Tudo tem o seu tempo determinado debaixo da terra, debaixo dos céus. Há um tempo determinado. Foi um tempo determinado na vida de José. Se você ler a história desse moço, ele foi visitar os irmãos no campo. Dessa visita até o dia em que ele foi colocado como governador do Egito, ele foi jogado no poço, ele foi vendido como escravo por uma caravana de ismaelitas, ele foi colocado na casa de Potifar, ele foi preso. Mas o que me salta aos olhos na história de José é que em todos esses momentos de espera da promessa, porque tinha um sonho, tinha uma promessa de Deus, todos se curvavam diante dele, ele seria um grande homem. Até esse caminhar, ele ficou no poço, ele foi vendido como escravo, ele foi colocado na prisão, mas a Bíblia vai nos mostrar que em todo esse momento, a mão do Senhor, a mão de Deus estava sobre ele. Ainda não cumpriu na sua vida, mas saiba nessa noite, meu querido, que a mão de Deus está sobre a sua vida, a mão de Deus está sobre a sua casa, a mão de Deus está sobre os seus negócios, a mão de Deus está sobre a sua vida espiritual, ministerial. Não desista, não desista por causa do tempo. Deixa o tempo te preparar e te moldar para as grandes coisas que Deus tem preparado para você. Quando ainda no início do meu ministério, uma senhora no monte, ela chegou em mim e falou assim: eu era obreiro, o Senhor Deus vai te levar em outras nações. A minha parte humana, e eu fiquei alegre com aquela palavra, aquela profecia, e de repente começou a chegar outras profecias no mesmo sentido, mas eu falei: Deus, como? Se até um tempo atrás eu tinha apenas uma bicicleta, se até um tempo atrás eu até desmaiei em fila de escola, de fome, como, Senhor? E eu já contei aqui, as pessoas falaram, a liderança falou: olha, prepara aí o seu passaporte, vamos para Israel. Eu falei: o que é que te impede de ir para Israel? Eu falei: dinheiro. Não era dinheiro, meu querido, era falta de fé. Porque quando Deus fala que Ele vai te levar no lugar, Ele vai te levar no lugar. Quando Deus fala que vai te dar uma casa, Ele vai te dar uma casa. Não se preocupa com o terreno, não se preocupa com o projeto, não se preocupa com a escritura, não se preocupa com o dinheiro, porque Deus é dono de todas as coisas. Em cima do Oceano Atlântico, de madrugada, um voo longo, 12 horas. Eu lembrei disso e os meus olhos começaram a lacrimejar. Eu levantei, fui caminhar um pouco. Diante da porta de saída do avião, assim, eu parei e comecei a agradecer. Deus, o Senhor é fiel mesmo. O filho de uma doméstica, que levava pão amanhecido, sobra de comida, hoje está indo pisar na mesma terra que o seu filho Jesus palmilhou. Esse é o Deus que nós servimos, meu querido. Esse é o Deus que cumpre todos os seus propósitos, independente do tempo, independente das suas finanças. Pastor, quanto é que o senhor pagou para esse negócio? Eu paguei as minhas despesas lá com comida, trazer presentes, porque todo pacote Deus enviou um anjo, me presenteou. Quem é da igreja nunca viu eu falar aqui nesse microfone: eu quero ir para Israel. Alguém oferta na minha vida, você não precisa falar nada, porque Deus sabe do seu coração, meu querido. Deus sabe dos seus sonhos e dos seus projetos, mas espera Deus trabalhar na sua vida durante o tempo de se cumprir a promessa.
Deixa Deus tirar o que precisa tirar. No caminhar de José, ele foi moldando ele. No caminhar de Moisés, 40 anos, até se cumprir o propósito de Deus, que era tirar o projeto dele da escravidão do Egito. Deus foi preparando ele para liderar aquele povo. Espere o tempo. Talvez na vida de algumas pessoas essa promessa vai se cumprir, a cura vai se realizar em um dia, 2 dias, 3 dias, 1 mês, 1 ano, mas talvez vai demorar, meu querido. Tem coisas que eu estou esperando até hoje, mas ainda não desisti, não desistirei, porque o meu Deus não falha, o meu Deus não mente. Ele já cumpriu na minha vida 1 vez, 2 vezes, e Ele vai cumprir outras infinitamente mais. Jesus, Filho de Deus, Rei dos Reis, Ele caminhou por essa terra 30 anos, esperando que se cumprisse o projeto de Deus, o propósito de Deus na vida dele. Quanto tempo você está esperando? Vou te perguntar novamente o que eu perguntei no início. Você que me acompanha agora também nas redes sociais. Você está preparado para receber aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? É uma resposta que só nós podemos responder. Às vezes está demorando, é porque você não está preparado ou preparada ainda. Quantas pessoas eu já vi nos meus poucos anos de ministério, pessoas que foram abençoadas com promessas do Senhor, pessoas que prosperaram, pessoas que pegaram um canudo da faculdade e que viraram as costas para o Senhor, que deixaram seus ministérios, que deixaram os microfones, os instrumentos musicais, e alguns hoje já estão até tocando no mundo. Aqueles que pregavam hoje estão cantando para o mundo ou fazendo coisas erradas. Não estavam preparados para aquilo que Deus tem. Muitos ainda não estão preparados. Talvez tem coisas que ainda não se cumpriram na minha vida, porque Deus está olhando para o pastor Júlio, o homem, está falando para mim: você não está preparado ainda, você precisa melhorar mais. E eu sinto que eu preciso melhorar cada vez mais diante da presença do Deus que eu sirvo. No tempo dele vai se cumprir. 30 anos Jesus esperou, 13 anos José esperou, 40 anos Moisés esperou. Quanto tempo você está esperando? Você se acha apta para aquilo que Deus quer colocar na sua mão, para as bênçãos que Deus deu? E far-te-ei uma grande nação. Olha a responsabilidade, pastor Davi, que Deus estava falando para esse homem: far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. A Bíblia mostra alguns reis que, quando chegaram o glamour, a glória, eles caíram, porque o provérbio diz que a soberba antecede o cair do homem. Grande na minha e na sua vida, meu querido, só Deus, só Ele é grande, só Ele é grande nas nossas vidas. Abraão, ele recebeu essa promessa, mas Deus foi cuidando de todos os detalhes até chegar esse dia. O segundo propósito que eu aprendo aqui é que, mesmo depois da vida dele, versículo 2 diz: levantando ele os olhos, olhou, e 3 homens em pé na frente dele, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: meu Senhor, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Mas o que me salta aos olhos e que eu destaco aqui é que ele prostrou-se
em terra. Abraão estava ali, ele olha no horizonte, ele vê esses 3 homens chegando, mas poderiam ser peregrinos, poderiam ser estrangeiros, poderiam ser alguns dos seus servos. Ele tinha muitos servos, mas ele tinha intimidade com Deus, pastor. No mesmo instante ele identificou que era a presença de Deus que estava ali. E certamente no coração de Abraão começou a arder ali aquela promessa feita lá em Gênesis 12, 25 anos atrás. O meu Deus está chegando diante de mim para cumprir aquilo que Ele me prometeu. E no mesmo instante a palavra do Senhor vai dizendo que ele se curvou em terra. Isso é sinal de reverência e adoração a Deus. Muitas pessoas, Abraão, ele prosperou com bens. Abraão, ele prosperou com rebanhos. Ele prosperou de todas as formas. Ele poderia muito bem estar sendo dependente desses bens, servindo a esses bens, como muitas pessoas que conquistam bens materiais e agora elas vivem para os bens materiais. Pessoas que conquistam uma empresa e vivem dia e noite em prol desta empresa, servindo a empresa e não a empresa servindo ela. Pessoas que conquistam muito dinheiro na sua conta bancária, mas agora elas servem ao dinheiro, vivem para o dinheiro e não usufruem do dinheiro. Mas Abraão não. Abraão, ele não deixou os bens que Deus deu para ele nesse longo caminho, no caminhar, na preparação das promessas. Ele não deixou esses bens corromper ele, e nem tirar dele a adoração ao Deus vivente. E se você olhar a história de Jesus, que eu falei agora há pouco aqui, no início do ministério, aos 30 anos de idade, a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus foi tomado pelo Espírito e foi conduzido ao deserto, e no deserto ele foi tentado por Satanás. E uma das tentações é que Satanás diz: se me adorares, eu te darei todas as riquezas e glórias deste mundo, porque a mim me foi dado. Está no poder de Satanás as coisas, do Deus que promete e do Deus que cumpre. E só a Ele servirás. Você não tem que servir aos seus bens, dele. Foi Ele que te deu. Eu não teria faculdades mentais, intelecto para fazer as coisas que eu faço hoje. É Deus, eu sei claramente e tranquilamente eu posso falar isso. É Deus que me capacita. O homem, um cria o projeto, um coloca no papel, no imaginário. Realizar muitos sonhos na sua vida, meu querido. Deus quer tirar nessa noite muitos sonhos do papel. Tem pessoas, hoje eu comentava com o pastor Gil, antes do nosso país, quantas notícias de pais matando as crianças, estuprando as criancinhas. E agora, antes de vir para o culto, ela abortou a criança, não esperou o tempo de Deus. Você vai ter uma família abençoada, mas ela quis fazer de qualquer jeito. Não sei, eu não estou aqui para rápido, antes da hora. Espere o tempo de Deus na sua vida. Foi Deus que colocou na sua vida. O que você tem hoje é o melhor. Você está achando que é pouco, mas é desse pouco que Deus vai trazer grandes coisas. Ele colocou o melhor que ele tinha diante daqueles homens. Entenda isso na sua vida. Deus vai sempre colocar o melhor para você. Deus vai sempre prover nesse caminhar. Essa espera foi longa. A minha espera para a viagem, a minha espera para a cura, a minha espera na destruição do terreiro de macumba que tinha em frente à minha casa, foi dolorida, foi longa, mas em todo o tempo, minha família, Deus vai cuidar de você. Deus vai colocar na sua mão. Mas o que nós temos dado para Ele? Que parte nós temos dado para Deus? Dado para Deus nesses dias. Abraão deu o melhor. Ele preparou o melhor novilho, tenro, carne macia. Ele preparou o melhor. Ele preparou água.
Ele prepara. O que você tem repartido com as pessoas? O que você tem dado para as pessoas? Quantas pessoas estão necessitadas nesse Brasil afora por causa dessa pandemia? E nós, como filhos de Deus, irmãos de Cristo Jesus, temos que servir os nossos irmãos com aquilo que Deus nos deu. Pastor, mas é tão pouco aquilo que eu tenho hoje. Mas tem gente que não tem nada, meu querido. Lembra a viúva lá? O que você tem? Apenas um restinho de azeite. Deus, a medida dele é justa, meu querido. Ela é sacudida, ela é recalcada, ela é transbordante. No seu caminhar, ele vai cuidando de você e você vai cuidando de outras pessoas. Tinha tempo que ele tinha tempo de plantar, construindo a arca. Deus foi provendo na vida dele. Dedique-se à obra de Deus. Dedique-se. Não entenda que é só obreiro. Não, meu querido, a obra de Deus, nós saberão que são os meus discípulos, se amardes uns aos outros. Quem aqui é discípulo do Senhor Jesus? Você ama o seu irmão? Dê o melhor para eles, como Abraão fez com aquele homem. E para finalizar, a resposta das suas orações, ela não virá para o seu cônjuge, ela não virá para os seus filhos, muito menos nas redes sociais. Ela virá para você, porque a promessa, meu querido, a promessa foi para Abraão. De novo eu leio o versículo 1 de Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abraão. E é por isso que as pessoas perguntam, por que a Sara riu? Não era promessa para ela, meu querido. Deus não tinha chegado nela e falado, olha, você vai ter um filho. Deus falou para Abraão. Sara riu lá. E entenda uma coisa, Sara riu interiormente. Ela não soltou risos. E Deus viu na hora, o Espírito Santo vê na hora. Tem muitas pessoas que vão rir de você. Tem muitas pessoas, inclusive dentro da família, que vai falar, você não é capaz disso. Isso não vai se cumprir. Você não dará conta de executar esse projeto. Entenda e tenha tranquilidade de saber que a promessa não foi feita para essa pessoa. A promessa de Deus foi feita para você. Não se preocupe com os roubadores de sonho. Se preocupe em confiar no Deus que pode todas as coisas. Ele prometeu. E no tempo oportuno, ele falou, no tempo certo, eu vou voltar. E ele disse ainda mais, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil de se fazer, de se cumprir? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu projeto? É difícil para você? Olhando a atual situação da sua vida, é difícil? Mas eu te faço a mesma pergunta que foi feita a Abraão. Faço para você nessa noite, para você que me acompanha também. Acaso há algo demasiadamente difícil para Deus? Para Deus, todas as coisas são possíveis. Até o menino que vivia passando muitas necessidades, que foi para Israel, para Milão, Roma, Vaticano. Nada é difícil para o Senhor, meu querido. Nada é difícil quando se espera confiantemente no Senhor. Quando se acredita no Deus que pode todas as coisas. Será que eu estou diante de uma igreja que acredita no Senhor nessa noite? Será que eu estou diante de uma igreja que sabe esperar o tempo de Deus? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Terça-feira da semana passada, eu pregava na igreja de Cristo El Shaddai.
E a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela é que nutre a nossa fé. A palavra do Senhor é que nos alimenta. E eu disse naquele momento, eu tinha falado com Deus: Deus, eu preciso do Senhor nessa noite. Eu quero ver o agir do Senhor nessa noite. E eu falei algo, falei: olha, se você creu na palavra, se você tomou posse daquilo que foi ministrado, e se você crê no Deus que mandou essa palavra, se você estiver passando por alguma dor, algum sofrimento, acredite na resposta agora. Acredite na cura. Acredite na solução desse problema agora. E eu orei, determinei a cura num determinado momento da oração. Sentei. Passou um momento, o bispo Marcelo dá um testemunho. Saiu uma irmã que estava lá na porta. A graça de Deus. Eu não aguentava mais de dor, eu estava com uma dor terrível. E uma dor eu sinto mais. Toda dor, tudo foi. Naquilo que o pastor Davi falou aqui, que ele vai falar ainda. Crê, exercite seus sonhos, trazer à memória os seus sonhos, as promessas, os seus projetos, aquilo que você veio buscar nessa noite, aquilo que foi ministrado aqui, os princípios que serão a falar com Deus. Coloca a mão no seu coração e começa a dizer: Senhor, eu estou aqui nessa noite. Peça para Ele aumentar a sua fé nessa noite. E os seus sonhos, antes mesmo de você sair do ventre da sua mãe. Deus tem sonhos para você. Deus tem promessas para a sua casa. Deus tem promessas para os seus filhos. Não desista de orar. Deus é extraordinariamente grande. Pai querido, essa noite de quarta-feira, Pai, a habilidade humana na vida dele e na vida da esposa, Pai, ao ponto demasiadamente difícil para o Senhor. Não existe câncer que o Senhor não acrimpe, Pai. Não existe dor nas pernas, na coluna, nos rins, problemas respiratórios, cardiorrespiratórios, Pai, coronários, que o Senhor não traga a solução, a cura, porque o Senhor é o médico dos todos os economistas dessa terra, Pai. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Pai. O que o Senhor trouxe ao meu coração, eu trouxe para os teus filhos. E ensina-nos de se cumprir as promessas, e prepara os teus filhos, Pai, e engrandecer o teu nome, que é nome sobre todo nome. Eu profetizo projetos realizados para aqueles que estão aqui no templo, para aqueles que me ouvem através desta live, em nome de Jesus. Você que tem sonhos, você que tem promessas de Deus para a sua vida, você que acredita naquilo que foi pregado,